Olá, amigos do canal maior de todos os tempos. Sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis do podcast Amigos do Urbano. E depois de duas vitórias contra o Ceará 1-0 e contra o Ituano 2-0, o Santos caminha muito bem no objetivo principal desse ano, que é a volta à elite do futebol nacional. Falta pouco, muito pouco, mas ainda temos alguns jogos. O Santos encara o Vila Nova, que também é um aspirante à vaga na primeira divisão, pois está a 7 pontos do chamado Z4, e o Santos está 10 pontos na frente do Vila, que também busca ascender à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Para o Santos matar nessa rodada, precisa vencer o Vila Nova jogando na Vila Belmiro e torcer para um tropeço do Ceará. Aí a fatura está liquidada enquanto o acesso. Depois a gente vai rumo ao título. Santos e Vila Nova, o confronto desse sábado. As equipes se enfrentaram 4 vezes ao longo da história, com 2 vitórias do Santos, 1 empate e 1 vitória do Vila Nova. Nesses 4 jogos, o Santos marcou 8 gols e sofreu 6. E os artilheiros desse confronto são Léo Oliveira e o artilheiro Juari. O primeiro jogo entre as equipes foi em 1974, quando o Pelé ainda jogava pelo Peixe. Um amistoso disputado no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, lá em Goiânia. O Santos venceu por 2-1 com 2 gols do Léo Oliveira, o reserva mais titular da nossa história. O segundo jogo entre as equipes já foi válido pelo Campeonato Brasileiro, disputado em 1978 lá no Serra Dourada. A partida foi válida pela primeira fase daquele campeonato. Os donos da casa saíram na frente com o Zé Luiz logo no primeiro tempo. Na segunda etapa, os comandados de Chico Formiga viraram o jogo, com o João Paulo marcando aos 24 do segundo tempo, o Juari marcando aos 26 e o Juari novamente aos 31, ou seja, em 7 minutos, o Santos transformou uma derrota em uma belíssima vitória. Ao fim dessa fase, o Santos acabou passando adiante, o Vila não passou, mas o Peixe não foi tão longe assim naquele campeonato de 78. O terceiro confronto entre as equipes aconteceu pela final do torneio Adjair Lima, um torneio organizado pelos goianos. E aí acompanha os gols com a narração do saudoso Fernando Vanucci. Jogo amistoso em Goiás, Vila Nova 3, Santos 2. O Vila fez 1-0, Zé Ronaldo bateu falta com força na barreira, a bola sobrou para Danival, que da entrada da área acertou um belo chute no ângulo. Vila 1-0. O campeão goiano aumentou para 2 nesta escapada de Paulinho, que arrematou prensado com o back do Santos. A bola encobriu o goleiro e entrou. O Santos tentou reagir. Márcio jogou na área e o baixinho Newton Batata raspou de cabeça para marcar o primeiro do Santos. Entrada de Paulinho da ponta para o meio. Feijão escorregou, o que foi bom, porque a bola sobrou para o recém-contratado Aloísio acertar uma bomba que bateu no goleiro e acabou empatando o jogo para o Santos. 2-2. Luiz Dário centrou alto e Triel surgiu do outro lado para de primeira desempatar para o Vila Nova, com um gol de alta categoria e precisão na emendada. Vila 3, Santos 2. Com o resultado, o Santos ficou com o vice-campeonato daquele torneio e o Vila Nova foi o grande campeão. No quarto e último confronto entre as equipes, que aconteceu esse ano, válido pelo primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos até abriu o marcador, com um gol marcado pelo argentino Julio Furch, mas sofreu o empate logo na sequência com o Gemes, aproveitando a cobrança de um escanteio. E é isso, 4 confrontos, o quinto agora na Vila Belmiro, e que esse quinto confronto fique marcado na nossa história como o fim do nosso calvário pela segunda divisão. Vamos voltar para o lugar da onde nunca deveríamos ter saído, certo? Grande abraço, eu volto na próxima rodada. Tchau, tchau.